Em 1961, uma equipe de arqueólogos liderada por Kathleen Kenyon fez uma descoberta surpreendente nas ruínas de Cesareia Marítima. Uma pedra com uma inscrição que mencionava o nome de Pôncio Pilatos. Esse artefato reforçou uma das figuras mais enigmáticas da história, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus Cristo. Mas a história vai além. Há registros apócrifos que sugerem que Pilatos enviou um relatório secreto ao imperador Tibério, detalhando os eventos que envolviam Jesus, seus milagres e seu julgamento. Hoje vamos explorar essa descoberta e o que ela pode nos revelar sobre um dos maiores mistérios da história. Começamos com um documento fascinante chamado Atos de Pilatos. Imagine só, um relatório supostamente escrito pelo próprio governador romano Pôncio Pilatos, aquele que, segundo os evangelhos, ordenou a crucificação de Jesus Cristo. Esse relato oferece uma perspectiva única e inédita sobre os eventos que cercaram a vida e a morte de Jesus, incluindo seus milagres e julgamentos. Mas, como toda história intrigante, a autenticidade desse documento é alvo de intensos debates entre estudiosos e historiadores. Apesar das controvérsias sobre se Pilatos realmente escreveu ou não esse relatório, ele é mencionado por figuras importantes da antiguidade, como Justino Mártir, no século II, e Tertuliano, no século III. Justino Mártir, um dos primeiros apologistas cristãos, escreveu ao imperador romano Antonino Pio em 138 d.C., mencionando explicitamente o relatório de Pilatos. Ele descreveu como Pilatos havia detalhado os eventos que levaram à crucificação de Jesus, incluindo suas preocupações sobre como os líderes judeus pressionaram para a execução. Isso sugere que o relatório de Pilatos era um documento conhecido e possivelmente arquivado em Roma para consulta imperial. Já Tertuliano, outro influente teólogo cristão, referenciou o relatório em seus escritos, reforçando ainda mais a ideia de que esse documento existiu e teve um impacto significativo na época. Segundo Tertuliano, o relatório de Pilatos não apenas narrava os eventos envolvendo Jesus, mas também refletia as tensões políticas e sociais na Judéia durante o governo romano. Ele menciona que Pilatos expressou suas preocupações sobre a crescente influência de Jesus e como isso poderia afetar a estabilidade da província. O impacto desse relatório foi tão grande que há registros de que Tibério César, imperador romano na época, considerou incluir Jesus no panteão dos deuses romanos. Isso, por si só, é uma revelação surpreendente, pois sugere que Jesus já estava sendo visto como uma figura de grande importância e reverência, a ponto de ser considerado para a deificação. Essa ideia não apenas destaca a influência inicial de Jesus, mas também mostra como os líderes romanos estavam atentos às mudanças culturais e religiosas dentro de suas províncias. Além disso, a menção de Justino Mártir e Tertuliano ao relatório de Pilatos indica que esse documento tinha um papel crucial na formação das primeiras narrativas cristãs. Ele ajudou a legitimar a história de Jesus, fornecendo uma fonte externa que complementava os relatos bíblicos. Mesmo que alguns estudiosos questionem a autenticidade completa do documento, a sua existência como parte dos escritos apócrifos destaca a complexidade das fontes históricas sobre Jesus e como diferentes tradições cristãs buscavam construir uma narrativa mais robusta e detalhada sobre sua vida e missão. Mas como esse relatório chegou até nós? Acredita-se que ele tenha sido preservado em arquivos romanos e, com o tempo, fragmentos foram descobertos durante escavações arqueológicas, como a realizada pela equipe de Kathleen Kenyon em 1961 em Cesareia Marítima. A descoberta desses fragmentos proporcionou aos historiadores uma nova peça do quebra-cabeça, permitindo uma análise mais aprofundada sobre a interação entre o Império Romano e as comunidades judaicas da época.
No entanto, a falta de registros oficiais nos arquivos romanos sobre o relatório de Pilatos levanta ainda mais questões. Isso pode ser explicado pela possibilidade de que o documento original tenha sido perdido ou destruído ao longo dos séculos, ou talvez nunca tenha existido como um único relatório formalmente reconhecido. A tentativa de falsificação desse relatório por imperadores posteriores, como Maximiano no século IV, sugere que, independentemente de sua autenticidade, o conteúdo do Atos de Pilatos era considerado poderoso e influente, o suficiente para ser manipulado com fins políticos. Essa manipulação indica o quanto o relato original de Pilatos era valorizado e como ele poderia ser usado para moldar a opinião pública e religiosa. Se Maximiano realmente tentou falsificar o relatório para minar a influência do cristianismo, isso demonstra a eficácia e o alcance do documento original, que conseguia impactar tanto os crentes quanto os opositores da fé cristã. Ao analisar o conteúdo do relatório, percebemos que ele não era apenas uma narrativa religiosa, mas também um documento político e administrativo. Pilatos expressava suas frustrações com a falta de recursos militares e o desafio de manter a ordem em uma província tão volátil como a Judéia. Essas preocupações refletiam as dificuldades enfrentadas pelo Império Romano em governar regiões com fortes identidades culturais e religiosas, onde revoltas e insurreições eram constantes. O relatório de Pilatos, ao detalhar esses desafios, oferece uma visão valiosa sobre a administração romana e as tensões internas que ameaçavam a estabilidade do Império. Ele revela como decisões políticas, como a crucificação de Jesus, não eram apenas baseadas em considerações religiosas, mas também em estratégias de poder e controle social. Se você achou essa parte intrigante, continue conosco, porque nas próximas sessões vamos explorar ainda mais sobre essa carta. Ao analisar o conteúdo do relatório, percebemos que ele não era apenas uma narrativa religiosa, mas também um documento político e administrativo. Pilatos expressava suas frustrações com a falta de recursos militares e o desafio de manter a ordem em uma província tão volátil como a Judéia. Essas preocupações refletiam as dificuldades enfrentadas pelo Império Romano em governar regiões com fortes identidades culturais e religiosas, onde revoltas e insurreições eram constantes. O relatório de Pilatos, ao detalhar esses desafios, oferece uma visão valiosa sobre a administração romana e as tensões internas que ameaçavam a estabilidade do Império. Ele revela como decisões políticas, como a crucificação de Jesus, não eram apenas baseadas em considerações religiosas, mas também em estratégias de poder e controle social. Para finalizar essa primeira parte, é importante destacar que, independentemente de sua autenticidade, o Atos de Pilatos representa uma das poucas tentativas de conectar figuras bíblicas com registros históricos externos. Ele serve como uma ponte entre a fé e a história, proporcionando uma camada adicional de entendimento sobre os eventos que moldaram o cristianismo e sua disseminação pelo mundo antigo. Se você achou essa parte intrigante, continue conosco, porque nas próximas sessões vamos explorar ainda mais sobre essa carta. O documento detalha eventos que não são encontrados nos evangelhos canônicos, oferecendo uma narrativa mais completa dos últimos dias de Jesus. Pilatos descreve os milagres realizados por Jesus, como a cura de enfermos, a multiplicação de pães e peixes, e a ressurreição de mortos. Além disso, o relato fornece uma descrição mais aprofundada do julgamento de Jesus, incluindo diálogos que não aparecem nos textos bíblicos tradicionais. Um dos trechos mais intrigantes do relatório é a descrição da interação entre Pilatos e Jesus.
Pilatos, perplexo com a calma e a sabedoria de Jesus durante o julgamento, expressa sua hesitação em condená-lo. Ele relata que Jesus possuía uma presença quase celestial, com cabelos e barba dourados, que contrastavam com a aparência comum dos judeus da época. Essa descrição não só adiciona uma dimensão visual única a Jesus, mas também sugere uma percepção quase divina de sua figura. A autenticidade dos Atos de Pilatos é altamente debatida entre os estudiosos. Muitos arqueólogos e historiadores questionam se o documento foi realmente escrito por Pilatos ou se foi uma criação posterior destinada a embelezar ou reinterpretar os eventos históricos. No entanto, figuras históricas como Justino Mártir e Tertuliano, importantes pais da Igreja no século II e III, respectivamente, mencionam o relatório de Pilatos em seus escritos. Justino Mártir, por exemplo, escreveu ao imperador romano Antonino Pio, em 138 d.C., mencionando explicitamente o relatório de Pilatos, indicando que esse documento era bem conhecido e possivelmente armazenado em arquivos romanos para consulta imperial. O relatório de Pilatos não era apenas um documento religioso, ele tinha um propósito político e administrativo. Pilatos expressava preocupações sobre os comentários depreciativos feitos por Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, sobre ele. Essa tensão entre Pilatos e Herodes sugere que havia uma intrincada teia de rivalidades políticas e pressões externas que influenciavam as decisões de Pilatos, incluindo a condenação de Jesus. O impacto do Atos de Pilatos foi tão significativo que, no início do século IV, durante o reinado do imperador Maximiano, houve uma tentativa de falsificação do documento. Maximiano, percebendo o poder do relato original para influenciar tanto os cristãos quanto os opositores da fé, ordenou a criação de uma versão falsificada dos Atos de Pilatos. O objetivo era minar a influência do cristianismo e desacreditar os relatos sobre Jesus. Essa tentativa de falsificação reforça a importância e o impacto do relatório original, já que ele era visto como uma ferramenta poderosa de influência religiosa e política no Império Romano. Embora existam controvérsias sobre a autenticidade do Atos de Pilatos, ele acaba complementando de forma interessante os relatos que encontramos nos evangelhos e em outros escritos cristãos antigos. O legal desse documento é que ele oferece uma visão diferente sobre a crucificação de Jesus, trazendo alguns detalhes que não aparecem nas fontes bíblicas tradicionais. Isso enriquece bastante a forma como entendemos esses eventos, permitindo que tanto estudiosos quanto crentes consigam ter uma perspectiva mais ampla e completa sobre a vida e morte de Jesus Cristo. A descoberta do Atos de Pilatos em Cesareia Marítima é uma peça fundamental no quebra-cabeça histórico que tentamos montar sobre a crucificação de Jesus. Mesmo que sua autenticidade continue a ser debatida, o documento oferece insights valiosos sobre a relação entre Pilatos, Jesus e as autoridades romanas. Ele nos ajuda a entender melhor o contexto político e social da Judéia na época e a complexidade das decisões que levaram à crucificação de uma das figuras mais influentes da história humana. Se você achou essa parte intrigante, fique ligado, porque ainda temos muito mais para explorar sobre mais descobertas revolucionárias e os mistérios que elas revelam sobre a história antiga. Você já imaginou que as civilizações antigas escondiam segredos sombrios e surpreendentes que permanecem ocultos até hoje? Prepare-se para se surpreender com as descobertas arqueológicas mais intrigantes que mudam tudo o que pensávamos saber sobre essas misteriosas civilizações. Vamos embarcar nessa jornada fascinante pelo tempo e revelar 14 descobertas que desafiam a nossa compreensão histórica. Primeiro, almacém de ferramentas de mumificação no Egito. Imagine descobrir o maior depósito de ferramentas de mumificação já encontrado no Egito.
Em Abusir, um grupo de arqueólogos checos fez uma descoberta impressionante. Mais de 350 frascos de cerâmica destinados ao processo de embalsamamento. Esses frascos estavam organizados em 14 grupos distintos, alguns contendo resíduos das substâncias usadas na mumificação. Entre os achados, 4 frascos com inscrições identificaram Himart Enai, filho da dama Artichuru e comandante militar da legião estrangeira no Egito. Curiosamente, embora os frascos estivessem preparados e os rituais realizados, parece que nunca foram usados, sugerindo que Himart Enai conseguiu se recuperar de uma doença grave ou que sua família não ficou satisfeita com o trabalho realizado. Segunda cama de Tutankhamon. Você sabia que o jovem rei Tutankhamon possuía uma versão antiga de uma cama de campanha moderna? Pesquisadores da Universidade de Musashino, em Tóquio, analisaram um modelo de cama do Antigo Egito e descobriram que era a primeira cama de campanha dobrável de 3 partes. Encontrada na tumba de Tutankhamon por Howard Carter em 1922, a cama era robusta, com patas esculpidas em forma de leão e suportes de cobre que suportavam grande peso. A invenção das dobradiças inteligentes permitiu que a cama fosse facilmente montada e desmontada, uma inovação surpreendente para a época. Os pesquisadores acreditam que, apesar de suas limitações físicas devido a um pé zambo, Tutankhamon sonhava em acampar e caçar, refletindo um lado humano e aventureiro do jovem faraó. Número 3. Coleção de cabeças de carneiro no Templo de Ankh e Enidos. Em uma escavação no sul do Egito, no Templo de Ankh e Enidos, uma equipe da Universidade de Nova York descobriu mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas datando do período ptolomaico. Essas cabeças eram oferendas votivas, demonstrando a reverência contínua aos deuses por milhares de anos. Além disso, a equipe encontrou uma grande estrutura palaciana com paredes de 5 metros de espessura, estatuetas, papiros, restos de árvores antigas, prendas de couro e sapatos. Esse sítio arqueológico é vital para entender a necrópole real do Reino Antigo e o culto a Osíris, oferecendo uma visão única sobre as práticas religiosas e culturais da época. Número 4. Máscara de múmia de Venem Bené. A famosa máscara de Tutankhamon não é a única máscara funerária de ouro no Egito. A máscara de Venem Benet, um general do exército de Suzenem, é uma verdadeira obra-prima. Elaborada com ouro e adornada com pasta de vidro colorido, a máscara cobre a face, pescoço e orelhas do general, finalizando na testa com 6 pequenas línguas perfuradas. As características faciais são meticulosamente detalhadas, apresentando uma imagem idealizada com uma ligeira expressão de sorriso. Curiosamente, as orelhas não são simétricas, com a esquerda sobressalendo mais que a direita. A tumba do general, descoberta na necrópole real de Tanis por Pierre Montet, continha não apenas a máscara, mas também joias, pectorais, anéis, pulseras e estatuetas de ouro, além de 3 delicados cuencos de ouro e prata, e uma estatueta representando um carneiro. Número 5. Dente humano na Geórgia. Em setembro de 2022, na nação europeia da Geórgia, um arqueólogo fez um achado extraordinário, um dente humano de entre 1.800 e 2.000 anos de antiguidade. Este dente reforça a teoria de que Dmanisi foi um dos primeiros assentamentos humanos na Europa, possivelmente um dos mais antigos fora da África. O dente, pertencente a uma espécie humana primitiva, veio de uma escavação na aldeia de Kemo Horus Mani. Este local já havia surpreendido o mundo arqueológico nos anos 90, com a descoberta de um crânio humano de mais de 1 milhão de anos. Embora o dente seja muito mais jovem, ainda assim crucial para entender a expansão humana para fora da África. Número 6. Tumbas da Idade do Ferro em Corinaldo, Itália.
Em 2020, durante a construção de um novo complexo esportivo em Corinaldo, Itália, arqueólogos descobriram uma das tumbas da Idade do Ferro mais notáveis do país. Embora a identidade do enterrado seja desconhecida, os objetos encontrados, incluindo um carro funerário, indicam que ele era uma figura real, possivelmente um príncipe, ou até mesmo um rei da cultura Pisan. Os Pisan, uma tribo da costa adriática da Itália, eram parceiros comerciais dos antigos gregos, mas foram dizimados pelos romanos em 286 a.C., resultando na perda de sua cultura. Na tumba, foram encontrados um capacete e uma culatra de bronze, armas e mais de 100 vasos de cerâmica, sugerindo o alto status do indivíduo enterrado ali. Número 7. Maravilha acústica de Alapu, Irã. Irã não é apenas conhecido por seus belos edifícios antigos, mas poucos podem igualar a beleza acústica de Alapu, construído durante a Era Safávida no início dos anos 1600. Localizado na Praça Najan, em Isfahn, o palácio apresenta uma sala de música que é uma verdadeira obra-prima de engenharia acústica. As paredes duplas com nichos esculpidos em forma de jarros foram projetadas para absorver ecos e criar um sistema de som quadrafônico, muito antes da existência de tecnologia elétrica. No centro da sala, se você aplaudir, não ouvirá nenhum eco, proporcionando uma experiência única para os convidados do rei, que podiam ouvir cada nota dos músicos, tocando instrumentos como o setar e o camanchaca. Número 8. Retratos de múmias realistas em Filadélfia, Egito. Em uma antiga cidade egípcia, os arqueólogos descobriram retratos incrivelmente realistas de múmias, junto com outros artefatos. Esses retratos capturam a aparência dos defuntos com detalhes impressionantes, revelando vestimentas, expressões faciais e até acessórios pessoais. Além dos retratos, foram encontrados edifícios funerários, estátuas da deusa Ísis, papiros, restos de árvores antigas, prendas de couro e sapatos. Os papiros continham escritos em demótico e grego, oferecendo informações valiosas sobre a sociedade, economia e religião da época. Esses retratos eram provavelmente de classe média ou elite, dada a complexidade e o custo envolvidos na criação de tais obras personalizadas. Número 9. Serapeum de Alexandria. Os templos eram pilares essenciais nas civilizações antigas, dedicados a deuses e deusas de diversas crenças. Um exemplo notável é o Serapeum de Alexandria, localizado no bairro grego da cidade. Este antigo templo era um destino popular, tanto para peregrinos quanto para turistas, conhecido por seus incríveis poderes curativos e rituais de fertilidade. O Serapeum combinava a cultura egípcia com influências gregas, refletindo a rica história de Alexandria como um centro de conhecimento e espiritualidade. Os rituais realizados aqui buscavam não apenas curar doenças, mas também garantir a fertilidade e prosperidade das comunidades locais. Número 10. A tumba do rei Tutancâmon. Poucas descobertas arqueológicas são tão famosas quanto a tumba do rei Tutancâmon. Descoberta em 1922 por Howard Carter, a tumba chamou a atenção do mundo inteiro e gerou uma série de eventos misteriosos, incluindo a famosa Maldição de Tutancâmon. Embora muitos associados a maldições tenham morrido após a descoberta, a própria equipe admitiu que a maldição foi inventada para afastar saqueadores de tumbas. Apesar da descoberta espetacular, muitos mistérios ainda cercam Tutancâmon. Seu reinado breve, sua morte prematura e a falta de epígrafe clara em sua tumba, que deveria ter detalhado sua linhagem e feitos. A tumba continua sendo um símbolo vital da arqueologia egípcia, oferecendo insights valiosos sobre a vida e a cultura do Antigo Egito. Número 11. Al-Safien e Hipogeu.
Entre as diversas estruturas que arqueólogos buscam nas suas investigações, a necrópole de Alsafien e seu hipogeu são particularmente notáveis. Localizada na ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, esta necrópole neolítica é a única conhecida na Europa. Com uma vasta rede de túneis subterrâneos e inúmeros compartimentos, Alsafien oferece uma visão única sobre as práticas funerárias e a vida das civilizações neolíticas. Esses túneis abrigam numerosas sepulturas e artefatos, proporcionando informações preciosas sobre os rituais de morte e a estrutura social dessas antigas comunidades. Número 12. Templo de Edfu. O Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus, é um dos templos mais bem conservados do Egito, construído durante o período ptolomaico. Localizado em Edfu, este templo impressiona não apenas pelo seu tamanho, mas também pela qualidade de sua conservação. As paredes estão ricamente decoradas com relevos e hieróglifos que narram mitologias egípcias e rituais religiosos. A sala hipóstila, com suas colunas gigantes e tetos decorados, é uma das características mais impressionantes do templo. Além de sua importância religiosa, o Templo de Edfu é um testemunho valioso da influência grega na arte e arquitetura egípcias durante a era ptolomaica. Número 13. O Faraó de Prata. Em 1940, o arqueólogo francês Pierre Montet fez uma descoberta sem precedentes: a tumba de um faraó egípcio antigo, conhecido como o Faraó de Prata. Descoberta na cidade de Tinis, a tumba quase intacta continha não apenas o faraó, mas também sua esposa, outros 2 faraós anteriores, um príncipe e um sacerdote. O sarcófago externo era de granito vermelho, o intermediário de granito negro, e o sarcófago interno era feito de prata maciça, um material raro e valioso no Antigo Egito, indicando a importância do faraó. A decoração rica em ouro, incluindo uma máscara funerária, revelava o alto status do faraó. Apesar do luxo, o interior do sarcófago estava completamente desintegrado, sugerindo que, apesar da opulência, os preparativos para a conservação do corpo não foram os melhores. Número 14. Vasos Canopus. O processo de mumificação no Egito Antigo envolvia a extração dos órgãos principais, que eram então preservados separadamente em recipientes especiais chamados vasos canopus. Esses vasos eram essenciais para garantir que os órgãos do falecido estivessem protegidos na vida após a morte. Durante a história do Egito, os canopus evoluíram em design. No início, eram fechados com uma laje plana, mas no período do Novo Império, as tampas passaram a ter a forma da cabeça do falecido ou de animais sagrados. Por exemplo, o deus Apis tinha a cabeça humana e guardava o fígado. Inti tinha a cabeça de babuíno e guardava os pulmões. E Donut, com a cabeça de chacal, guardava o estômago. Esses vasos eram protegidos por deidades como Ísis, Néptis e Selkis, e orientados de acordo com os rituais, garantindo a preservação e a revivificação do falecido no além.